Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu estou aqui a convite de Regênesis para conversar com vocês a respeito da alimentação na gestação. Eu sei que é uma dúvida muito frequente entre as mamães, né? Do que precisa ter nesse prato para ter uma composição bem colorida, bem nutritiva, tanto para fornecer nutrientes adequados para a mãe quanto para o bebê, para que ele tenha aí uma boa formação. Então hoje eu vou explicar para vocês o que vocês precisam colocar nesse prato para ter uma alimentação bem variada. Desde mamães que consomem aí carnes, para mamães também que consomem alimentos à base e origem vegetal, mamães vegetarianas e veganas também. Então vamos lá conversar um pouquinho a respeito da alimentação da gestação. Bom, mamães, o que a gente precisa ter nesse prato para que esse prato ele seja equilibrado? Primeiro que a gente precisa pensar é que a gente precisa ter uma boa variedade para que a gente consiga ter um aporte de nutrientes de diversas fontes, né? Então que a gente consiga pegar de cada alimento um nutriente ali que ele apresenta. Segundo ponto, que nesse prato, para que ele seja equilibrado, a gente precisa ter fontes de proteína, fontes de carboidrato, fontes de gorduras boas e fontes de fibra. Como que a gente consegue tudo isso? Primeiro, que as principais fontes proteicas que a gente encontra aí nos alimentos são carnes, ovos, peixes, frangos. Para quem é vegetariano, vegano, onde que vai encontrar essas fontes? Principalmente em leguminosas. E o que seriam as leguminosas? Então, grão de bico, ervilha, lentilha, feijão. Precisa ter um bom aporte desses grãos na refeição para que a gente consiga ter aí uma quantidade adequada de proteína. Segundo, que a gente precisa ter um aporte de carboidrato. O carboidrato ele vai ser a principal fonte de energia para o nosso corpo. E pensando na gestação, né, a gente tem toda uma reprogramação do corpo da mulher para que o feto consiga receber um bom aporte de glicose, para que ele consiga ter um bom desenvolvimento. Então a gente precisa ter um consumo adequado. Claro que em alguns casos a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com a quantidade de carboidrato a ser consumida. Por isso que é super importante ter um acompanhamento individualizado, para que de acordo com cada caso, essas quantidades, tanto proteicas quanto de carboidratos, sejam estabelecidas. Os carboidratos, onde que a gente vai encontrar essas principais fontes? Em batata, em arroz, em mandioca, mandioquinha, são as nossas principais fontes de carboidrato. Lembrando que, de todos esses alimentos que eu falar para vocês, é super importante a gente priorizar as fontes mais naturais, então menos processados, aquelas fontes em que a gente não tenha muitas embalagens, muitos pacotes, que a gente encontra ali o alimento in natura, tá? Então vamos buscar ir para o mais natural possível, vai ser o principal. Segundo ponto, gorduras. A gente precisa ter gorduras boas nessa alimentação. Gorduras boas, elas vão ter uma ação anti-inflamatória, antioxidante e elas são precursoras de diversos hormônios. Então a gente precisa ter um consumo de gordura boa, de forma adequada e moderada também. Quais são essas gorduras boas? A gente vai encontrar em abacate, em coco, azeite, oleaginosas, então castanhas do Pará, amendoim também, a gente vai encontrar um bom aporte de gordura boa. Falando um pouquinho a respeito de fibras, onde nós vamos encontrar a principal fonte de fibras? As fibras, elas são super importantes para controle glicêmico, saciedade e funcionamento intestinal. Então a gente sabe que durante a gestação, por conta de todas as alterações de progesterona, muitas vezes as mamães costumam apresentar uma certa constipação, né? O intestino às vezes não funciona muito legal. Por isso que é importante a gente ter um bom aporte de fibras. Essas fibras a gente vai encontrar aí nas frutas, nas verduras, nos legumes também. Só que é super importante a gente pensar também num bom aporte de hidratação. Então, a gente precisa de hidratação para que essas fibras consigam fazer o efeito que elas precisam, tá? Vou deixar uma formulinha aqui para vocês calcularem a quantidade de água que vocês precisam consumir no dia. Lembrando que essa quantidade vai ser muito variada de acordo com cada caso. Mamães que apresentam muito inchaço, muito edema, é legal avaliar e perguntar com o seu profissional para que a gente consiga revisar esses valores. Mas de um modo geral, calculem o peso de vocês vezes 35. Através desse valor a gente vai conseguir ter o valor em ml da quantidade de água necessária, né,
a ser consumida. Lembrando que cada caso vai precisar, de repente, de uma quantidade um pouco variada. As orientações que eu estou passando aqui nesse vídeo são orientações gerais e de forma mais qualitativa para que vocês consigam aí, de um modo qualitativo, mudar a alimentação de vocês. Falando um pouquinho das mamães vegetarianas e veganas, é super importante a gente se atentar aos alimentos, principalmente fontes de vitamina C, para que a gente tenha uma boa absorção do ferro. Quando a gente substitui as proteínas de origem animal por proteínas de origem vegetal, a gente precisa garantir que esse ferro não M, né, que é o ferro presente no reino vegetal, ele seja bem absorvido. Então a gente precisa, de repente, temperar uma salada com um pouquinho de limão, comer uma fatia de abacaxi após as refeições, para que a gente consiga otimizar ainda mais a absorção de ferro e de outros micronutrientes. Bom, gente, essas foram as minhas dicas sobre a alimentação na gestação. Espero que eu tenha ajudado a todos vocês e deixem aqui nos comentários se vocês gostaram. Um beijo!